Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje vamos entrar com o assunto aí referente ali aos sonhos proféticos. E isso aqui vai ser chave, gente. Vai ser chave mesmo, de verdade, para responder algumas perguntas e dúvidas de muitas pessoas. Referente a sonhos aí que muitos têm, né? Até mesmo referente ao ministério e tudo mais, então vai ser forte. Então esteja aí conectadinho juntamente comigo, porque vai ser forte, amém? Deus te abençoe poderosamente, você que está aqui juntamente comigo. Em nome de Jesus, é uma honra ter aqui você aqui juntamente comigo nessa transmissão. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E vamos lá, gente, em nome de Jesus, para mais uma live, às 3 horas da tarde. Um horário que eu amo fazer transmissões, porque realmente é um horário específico, onde os céus estão abertos, né? Um horário profético. Você vai ver referências que tem nas escrituras, onde fala referente a esses horários que são tremendos demais, mas isso aí é assunto para outra hora. Hoje nós vamos falar sobre sonhos proféticos, né? Por que sonhos proféticos? Sonhos proféticos nós vamos orientar e falar aqui de realmente revelações que pessoas realmente recebem através do seu chamado ministério. Por exemplo, nós estávamos fazendo ali uma live, nós já vamos dar início aqui já, né? Já vamos dar início já falando isso aqui já, porque isso aqui é interessante demais. Isso aqui vai responder aí a dúvida de muitas pessoas, né? Que até entra mensagem, mandam mensagem, que tem dúvidas e tudo mais referente a isso. Então hoje nós vamos responder até mesmo referente a essas coisas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca disso, porque é muito interessante falar um pouco a respeito desse assunto. Amém, gente? Então vamos lá. São chaves e segredos que talvez vão somar aí na sua vida em nome de Jesus. Amém? Talvez tenha aquelas pessoas que também sonham, né? Sabe aquelas pessoas que sonham assim, às vezes expulsando demônio, né? Fazendo libertação, orando por cura. Ou teve pessoas que sentiram reações como essa. A pessoa sentia assim, eu senti uma reação como se eu estivesse recebendo uma transferência de unção através de um sonho. Quantos já sentiram isso, né? Quantas pessoas já não sentiram isso, né, uma vez na sua vida, que sentiu aquela sensação como se tivesse uma pessoa ali vindo, impondo as mãos, né, sobre você e você sentindo o sentimento, como se tivesse uma pessoa ali transferindo mesmo a unção sobre a sua vida e você sentindo aquilo no seu corpo, né, como se a pessoa estivesse tocando você, tocando no seu corpo mesmo, e você sentindo as reações, né, realmente da unção vindo sobre você. E isso aqui é uma das chaves que vai ser liberada aqui. Existe isso, apóstolo? Existe, eu sei do que eu estou falando. Quando você gera muito algo no espírito ao qual você deseja receber, isso veio ao seu encontro, amém? Ou seja, são situações que não ocorreu somente na minha vida, mas ocorreu na vida de muitas pessoas também que me testemunharam e confirmaram. E glória a Deus por isso, porque senão eu ia ser doido, né? Eu ia ser apenas um aleluia que realmente está inventando coisas ali. Mas como realmente não fui só eu que tive essa experiência, mas sim mais pessoas, então eu sei do que eu estou falando e comprovo para vocês que realmente isso é real, né? Então você vai ver que realmente, talvez existem pessoas que já partiram dessa terra, né? Talvez já foram para a glória, né? Deixaram essa terra, foram dessa para melhor, mas carregavam algo que realmente era tremendo, né? Algo que realmente ele era muito forte. Escorrega, algo que era muito forte, né? E aquela pessoa acabou partindo dessa terra e não conseguiu, né, receber daquela tal pessoa. O que ocorre? Ou seja, essa pessoa ela gera muito no espírito, dizendo assim, meu Deus, eu queria ter oportunidade de poder ter recebido aquela pessoa, só que não tive porque essa pessoa acabou partindo dessa terra, né? Mas é aquela pessoa gera muito no seu espírito realmente para poder receber, né? O que ela faz? Ela fica gerando e fica pensando, mentalizando aquilo na sua cabeça, pensando assim, meu Deus, né? Se eu pudesse ter a oportunidade realmente de poder receber dessa pessoa, né? Se eu pudesse pelo menos ter uma experiência, né, de poder receber dessa pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa já partiu dessa terra e tudo mais, né? E aí ocorre uma situação que às vezes num sonho, numa revelação como essa, através de um sonho, a pessoa recebe uma revelação de uma experiência. Como assim? Talvez aquela pessoa que já partiu, ou às vezes uma pessoa que era lá, digamos assim, eu represento como se fosse os generais de Deus, né? Como Catherine Kuhlman, Oral Roberts, Kenneth Hagin, né, T.L. Osborne e outros, né, rivalistas e mulheres e homens de Deus que lá em 1940, 1930, William Branham, Amy Simple McPherson, Maria Utilitheater, né, e outros também por aí fora que realmente promoveram um grande avivamento, né, que carregaram realmente uma unção genuína dentro de si,
só que acabaram partindo e aquela pessoa gerou no seu espírito para poder receber daquela pessoa. E o que ocorre ali? Ocorrem situações como essa, que realmente é possível essa pessoa sentir isso, né? É a conexão que testifica no espírito da pessoa, né? Por quê? Porque é o mesmo espírito. Ou seja, se aquela pessoa que carrega a unção a qual você deseja receber, que já partiu dessa terra, né? E mesmo assim você gerou tanto no espírito, aquela pessoa ela vem até você e ministra em você no seu sonho. E eu já vi relatos disso aqui. Eu tô respondendo perguntas aqui de pessoas que já vieram confirmar isso aqui para mim, dizendo que realmente uma pessoa que faleceu, né, que carregava uma unção genuína, essa pessoa gerou, dizendo assim, meu Deus, eu não tive a oportunidade de poder conhecer essa pessoa, né, quando essa pessoa estava viva, mas eu queria ter muito recebido uma oração dessa pessoa, né? Mas não deu tempo, essa pessoa acabou partindo da terra e não deu tempo realmente de receber, né, uma transferência dessa pessoa. E essa pessoa gerou tanto no espírito que aquela pessoa apareceu no sonho, essa pessoa. E é o que ocorreu, essa pessoa sentiu como se tivesse uma mão ali tocando, né, a mão, né, da pessoa tocando o corpo dela e sentindo na carne mesmo, né, o toque, né? E a pessoa sentiu como se fosse um fluir do espírito ali, a unção entrando sobre ela como águas vivas, né? Como formigamento, como eletricidade, choque elétrico mesmo, ou arrepios, né? A pessoa sentiu enquanto estava dormindo. E quando a pessoa acordou, inclusive, a pessoa estava sentindo sinais como esse, né? E aí a pessoa vem com a seguinte pergunta para mim, perguntando o seguinte: apóstolo, será que isso é possível? Será que eu tô muito aleluiado? Não, você não está, não. Isso é real, é real. Eu sei que eu estou falando porque eu também recebi desse jeito. Eu sei que eu estou falando. E a mesma manifestação, o mesmo sinal ocorreu também. Por quê? Porque eu testei e foi e aconteceu. Ou seja, mas eu recebi através de um sonho. E isso é incrível, cara, falar a respeito disso. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai entrar em detalhes, em assuntos aqui que talvez vão chocar algumas pessoas. Mas eu quero te afirmar que realmente vai fazer todo sentido o que nós iremos trazer aqui. Então preste atenção, que o Senhor realmente prepara os seus ouvidos para você compreender todas as coisas que vão ser ditas aqui em nome de Jesus, para que você venha receber de tudo aquilo que o Espírito for liberar aqui. Amém, gente? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você venha compreender tudo aquilo que o Espírito quer liberar aqui nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Por isso que é interessante realmente as pessoas deixarem para trás a religiosidade e não serem ignorantes, realmente deixar com que a verdade flua dentro de você, por mais difícil que seja engolir, mas você vai perceber que sinais, né, realmente vão fazer o total sentido de experiências a qual você já teve ou de pessoas que realmente já tiveram e falaram para você acerca disso, né? Por isso eu te peço, compartilhe essa live aí com esses tipos de pessoas que tiveram experiências como essa, né? Se você conhece pessoas assim como essa, que tiveram experiências assim desse tipo, então compartilhe com essas pessoas aí que vai ser forte. Vai responder aí a dúvida de alguns, amém? Então vamos lá. Então situações como essa ocorreram na vida de alguns, né? Que realmente é sentir sensações como essa de fato, de sentir o seu corpo assim, né? De realmente dessas manifestações da unção e tudo mais. E a pessoa sentia aquilo no seu corpo, manifestações como a unção fluindo, como a eletricidade, como o formigamento e por aí vai. Só que tem pessoas que já sonharam de outras formas, como? Tem pessoas que já sonharam expulsando o demônio, tem pessoas que já sonharam até mesmo orando por processo de libertação, orando por os enfermos, fazendo evangelização ou até mesmo sendo usado pelo Senhor no próprio sonho. Pessoas que tiveram sonhos como esse, né? E o legal disso é que o Senhor ele revela ministérios de pessoas através de sonhos proféticos como esse. E isso é muito interessante acerca disso aqui. Por quê? Porque agora nós vamos falar acerca disso aqui, que nós vamos entrar em chaves e detalhes aqui agora. De falar acerca dessas coisas. Porque o interessante é que uma vez que você sabe acerca disso aqui, você não vai ficar mais enganado, né? Ou você não vai ficar mais perturbado, inclusive assim, né? Digamos assim. Você não vai ficar mais perturbado de fato de saber que realmente o Senhor ele fala e se comunica através de visões, através de áudio, o Senhor falar com você e você escutar a Ele, através de sonhos e revelações ao qual Ele passar para você. Então o Senhor passa revelações através de sonhos. Como assim? Através de sonhos. O Senhor nunca fará nada assim antes avisar aos seus profetas. Ou seja, Deus nunca faz nada antes sem avisar aos seus profetas. Isso é bíblico. O Senhor então afirma dizendo que realmente Ele primeiro avisa aos seus profetas de tudo aquilo que Ele fará, né? Antes de fazer, o Senhor vai e avisa ao seu povo através e meio aos seus profetas. Amém, gente? Isso é claro, né? Muitos conhecem essa passagem, muitos sabem disso, que de fato, por isso que os profetas existem realmente para levar, transmitir a voz do Senhor. Amém? Então escute isso. Talvez tem pessoas aí que têm sonhos estranhos, digamos assim, né? Tem pessoas que às vezes têm sonhos esquisitos, que a pessoa não sabe, não consegue compreender aquilo.
E aí a pessoa fica assim, meu Deus, o que significa isso? O que é isso aqui? Meu Deus, você está me trazendo turbulência na minha cabeça, né? E sonhos realmente são complicados, né? Ao ponto de até mesmo o faraó, né, no tempo de José, onde José teve que interpretar os sonhos de faraó, né? Porque realmente os sonhos trouxeram uma perturbação sobre a sua mente, não deixou ele ficar em paz. E tem alguns sonhos que de fato deixam a pessoa tribulada, realmente que a pessoa fica assim angustiada até saber o significado daquele sonho. Por quê? Porque é o próprio Deus que implantou, colocou sobre aquela pessoa aquele sonho. Assim como aconteceu com Nabucodonosor, que Daniel também teve que interpretar aquele sonho, né? Então tem sonhos que realmente são intrigantes, né? Ao qual realmente tem sonhos que são intrigantes dentro de uma pessoa, que vão deixar a pessoa perturbada dentro de si mesmo, né? Até a pessoa realmente obter uma resposta acerca daquilo, né? A pessoa não fica em paz até receber realmente a interpretação daquele sonho, né? E vamos lá. Muitos sonhos que realmente o Senhor lhe transfere para pessoas, né, através de visões, sonhos ou revelações, né, muitos desses até mesmo são como alertas. Como assim alertas? Né, tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade, vou falar isso aqui abertamente porque isso aqui é interessante algumas pessoas saberem disso, né? Tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de conseguir ouvir a voz do Senhor. Ou seja, então o Senhor todo dia tenta se comunicar com essa pessoa falando em voz, e a pessoa não consegue ouvir ao Senhor. Não é o Senhor, entenda isso aqui em nome de Jesus. Não é o Senhor que não quer falar com você, é você que ainda não consegue ouvi-lo se comunicar com você. Tá vendo como existe uma diferença? Então, é você que não consegue ouvir ainda o Senhor se comunicar com você. Por quê? Porque para ouvir ao Senhor você precisa o quê? Se santificar. Você precisa preparar o seu espírito para que ele seja ativo, para você conseguir ouvir a voz do Senhor. Não é de qualquer maneira, não é mesmo. Para você ver, antes do povo, né, o povo que estava no deserto juntamente com Moisés, quando Deus disse para Moisés ir santificar o povo durante 3 dias, não era para se deitarem, né, homem e mulher, não era para se deitarem, não terem relações, não era para se santificar durante 3 dias, porque no terceiro dia o Senhor ia descer, né, sobre o monte e falaria com todo o povo, ou seja, então eles tinham que se santificar, tinham que se separar, realmente para poder ouvir a voz do Senhor audível. Ou seja, então Deus falou numa voz perfeita e audível no monte e todos escutaram. Por quê? Porque todos obedeceram o que Moisés disse, acerca do que Deus repassou para Moisés. Vai lá, desce, né, desce aqui do monte, vai lá no povo e fala para eles se prepararem durante 3 dias. 3 dias eles vão se consagrarem, né, não vão poder ter relações sexuais, vão se consagrar de fato, para que no terceiro dia, quando eu descer, eu irei falar com o povo e todos me ouvirão. Ou seja, então, necessariamente eu aprendo isso, que realmente para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos todos os dias permanecer em santidade, ou seja, fazer jejuns contínuos, ou seja, se afastar do pecado, se santificar todos os dias, não ver filmes violentos, realmente práticas ao qual realmente vão perturbar a sua mente, o seu espírito. Deixa essas coisas para trás. Se você realmente busca por isso, se você pretende realmente ouvir a voz do Senhor, até nas coisas ao qual realmente não são pecados, você deixará essas coisas para trás por aquilo ao qual você está buscando. Amém? Isso é forte. Ou seja, é uma dica para aqueles que querem ouvir de fato a voz do Senhor. São situações como essa que a pessoa faz para ficar mais sensível. Uma dica também que é através do jejum. O jejum realmente, né, todos sabem que realmente o jejum é uma das práticas mais eficientes realmente para preparar até mesmo o espírito de uma pessoa. Deixar o espírito de uma pessoa tão sensível, muito sensível, ao ponto de qualquer lugar que essa pessoa botar o pé numa cidade estranha, ou no estado, até mesmo num país ou numa casa, não sei. Se a pessoa botar o pé lá, através dessa sensibilidade que vai ser causada por conta do jejum, essa pessoa vai ficar assim, num nível, né, parece uma linha assim, né, uma linha. Sabe quando você pega aquela linha, uma linha fina assim, você vai passando a mão assim na linha, né? Se você achar ali uma bolinha que tiver no meio daquela linha, você vai saber através do toque. Ou seja, é essa sensibilidade, é como se você tivesse uma sensibilidade, como se estivesse passando o dedo numa linha assim, ó. Ali você vai encontrar, se tiver uma bolinha, alguma coisa ali, você vai achar. É a mesma coisa a sensibilidade no espírito através do jejum. Ou seja, qualquer bolinha, qualquer vestígio ali, você vai encontrar, mesmo que seja pequenininha assim, você vai saber, por conta da sensibilidade que o jejum causa sobre você. Ou seja, isso é uma das maneiras ao qual você consegue discernir e conseguir ouvir a voz do Senhor. Amém? Outra forma, através de revelações, através de visões. Ou seja, o Senhor fala também através de visões com os seus filhos e filhas. A pessoa está falando com alguém com os seus olhos abertos ou com os olhos fechados. Ou o costume acontecer isso também às vezes, né? A pessoa está ali conversando, né? Tá falando e tudo mais. De repente a pessoa fechou os olhos, né, e de repente ali, só numa piscada de olho assim que a pessoa dá, de repente começa a ver visões, né, começa a brotar, aparece um monte de visão,
na cabeça da pessoa, a pessoa fica assim alucinada, fica assim, meu Deus do céu, tá vindo um monte de visão aqui na minha cabeça e tudo mais, a pessoa fica assim, meu Deus, o que significa tudo isso? É o Senhor falando, né? O Senhor se comunicando. Ou seja, então com aquela pessoa que está ali conversando com você, ou também às vezes alguma pessoa próxima a você, o Senhor está alertando, né? Dando uma revelação para você comunicar com aquelas pessoas que estão ali próximas a você, ou com aquela pessoa com a qual você está conversando. Amém? Ou seja, então existem formas de como o Senhor lhe fala com os seus filhos. Eu estou passando aqui umas dicas para a gente entrar aqui nos sonhos proféticos. Amém, povo de Deus? Ou seja, então, eu estou dando 3 níveis aqui, que é através da voz audível, qual o Senhor fala, através de visões e agora através dos sonhos. Os sonhos é muito mais interessante acerca do que nós vamos comentar aqui, porque os sonhos não se referem somente ao Senhor querer falar com você, mas se refere também a muitas outras coisas, Ou seja, em sonhos a pessoa ela consegue até mesmo prever o futuro, ver o passado, né, ou até mesmo conseguir obter revelações de coisas que vai acontecer no presente, por exemplo, ali através de ou seja, ontem você teve um sonho, né, que você estava caminhando, vou dar um exemplo. Ontem você teve um sonho que você acordou na sua cama, você se levantou, lavou o rosto, você saiu para ir no mercado, e aí você estava caminhando na rua e de repente você viu um acidente acontecendo, plá, uma moto e um carro bateram, plá, né, e o motorista da moto acabou morrendo, né, um exemplo. E aí você acorda e você lava o rosto, você faz as mesmas coisas o qual você fez no seu sonho, né? E aí você vai lá na rua, você começa a caminhar lá na rua e de repente você vê uma moto e um carro, né? Começa a vir em alta velocidade, você vai e tenta fazer um sinal, sei lá, alguma coisa, né? Para interferir e para que não aconteça. Por quê? Porque você obteve uma revelação num sonho qual você teve. Você está entendendo? Ou seja, então são coisas que vai acontecer no presente, né? O qual Deus te antecipou mostrando através de um sonho. Ou seja, então revelações como essa. Deus se comunica através disso, através desses sentidos. Ou situações que queimam o coração de uma pessoa através de uma manifestação de uma revelação através de sonhos. Ou seja, eu já vi pessoas como essas que realmente revelam e falam através de obter uma revelação de um ministério, de um chamado através de um sonho. Isso aqui é incrível. Isso aqui vai ser chave para alguns aqui, porque muitos já tiveram experiências como essa. Quais? Né? Pessoas que sonharam que estavam expulsando demônios, né? Pessoas que sonharam que estavam aí libertando pessoas, colocando a mão na cabeça de pessoas e o demônio começa a manifestar, né? Então muitos já tiveram experiências como essa, né? Ou seja, então tudo isso indica que realmente a pessoa ela vai ter um ministério de libertação. Então a pessoa realmente se complicou, né? Porque isso não é muito minha área. Minha área é mais realmente orar através dos dons de cura, né? Eu amo fazer essas coisas, né? Realmente eu sei que eu fui chamado para isso, né? Já tentei me desviar aí para tentar orar, né? No processo de libertação, essas coisas não me dou bem, não é minha área, né? Não é minha praia, não é minha vibe, né? Digamos assim, né? A minha praia é mais isso aqui mesmo, realmente focado nas curas e no dom de mestre, né? O chamado de mestre. Ou seja, é mais isso. Eu amo falar a respeito dos dons espirituais. Eu amo falar acerca das manifestações do Espírito, eu amo falar acerca disso, né? Eu não consigo entrar nessa área porque não é meu quadradinho é esse aqui e tal. Eu não consigo entrar para outra área porque não é minha área, né? Mas para alguns, eles já se sentem mais livres, né, para entrar nessa área. Eu já não consigo muito não porque não é minha área, né? Cada um no seu quadrado. Ou seja, se a pessoa sentiu que aquilo é para ela, ou seja, então ela vai agarrar com as duas mãos e vai se dedicar àquilo, né? Eu já não consigo, né? Eu sei que se realmente eu for para esse lado de lá, eu não vou conseguir, eu vou ficar totalmente perdido. Por quê? Porque não é a minha praia, né? Eu vou ficar totalmente perdido. Agora, se largar ali umas 100 pessoas enfermas, eu vou saber certinho o que fazer, né? Eu vou ter realmente as orientações, eu vou saber certinho o que fazer, né? Eu vou saber realmente os empecilhos, o porquê a cura não está acontecendo, eu vou saber as chaves tudo. Por quê? Porque eu estudei e me dediquei para aquilo, né? Porque o Senhor queimou meu coração realmente para mim, dentro de mim, naquela área, né, relacionada à cura, você está me entendendo? Então a libertação não é o contrário, ou seja, quem é chamado para a libertação realmente se dedica àquilo, né? A pessoa realmente, não é porque a pessoa vou falar aqui isso aqui, né? Não é porque a pessoa mexe com libertação que ela vai ficar vendo demônio e tudo que é coisa, né? A pessoa mexe com libertação, pronto, eu olhei para aquilo ali, tem demônio naquilo. Eu olhei para o espelho, tem demônio ali, né? Eu olhei para aquela pessoa, tem demônio naquela pessoa. Não é assim que funciona, de fato, tire isso da sua cabeça, né? Pessoas que mexem com libertação não é só porque a pessoa mexe com libertação que tudo tem demônio menos ela, né? Não se esqueça disso, né? Talvez muitas das pessoas que até mesmo mexem com libertação, às vezes é essas pessoas que precisam de libertação. Eu já vi situações como essa, tá? Onde tinha um camarada aí que realmente, onde ele olhava tinha demônio, né? Tudo pra ele tinha demônio, menos ele, né? Ou seja, todas as pessoas tinham demônio menos ele, né?
ou seja, até que rolou uma situação onde ele olhou para si mesmo, né, e viu que realmente quem precisava de libertação era ele, ao invés de orar pelas pessoas, né, por libertação, quem precisava era ele. Ele que estava realmente aprisionado por isso, de achar que todos tinham que passar por libertação menos ele, né? Engraçado isso, né? Então tome cuidado, porque realmente, às vezes as pessoas ultrapassam a linha da barreira, né? De realmente ultrapassar isso, né? De realmente focar mais nisso, realmente de querer, sabe, usufruir, usar disso para realmente se querer se autodestacar, dizer, não, eu mexo com libertação, eu sou um libertador e tudo mais. Né? Eu até comentei falando isso porque realmente nessa geração nunca se ouve falar de tantos libertadores que se levantou, né? No tempo de Moisés, no tempo de Jesus, realmente quando era para ter libertadores naquele tempo, realmente não havia, né? Eram poucos. Por quê? Porque o processo para ser realmente um homem, uma mulher chamado como libertador, você tem que entregar sua própria vida, cara. Você tem que entregar sua própria vida. Olha os exemplos aí do que ocorreu realmente com Moisés, ou até mesmo com Jesus, né, que foram chamados, ou até mesmo com Sansão, né, tiveram que entregar sua própria vida, né, porque eram libertadores, E a função de libertador é isso, é você entregar sua própria vida por amor das pessoas que serão libertas. Olha Moisés que teve que carregar um fardo absurdo sobre suas costas, realmente porque estava num processo de libertação juntamente com o seu povo. O povo que estava no Egito, né, e foi realmente receber ali a sua liberdade. Realmente o Senhor foi lá, enviou Moisés para libertar o povo, né? O Moisés praticamente era só uma ferramenta nas mãos de Deus para libertar o povo, né, daquela escravidão, e mesmo assim eles sendo libertos, né, sendo livres, e realmente eles preferiam ainda as comidas, os manjares do Egito ainda, ou seja, então eles tinham que passar por um processo de libertação, se libertarem de tudo aquilo que estava arraizado no seu coração, que era do Egito. Você está me entendendo? Por isso que esse é o mal, de realmente se contaminar com coisas que são influência maligna, né? Assim como os manjares e os pratos, as coisas do Egito, ou seja, são coisas do Egito, coisas do mundo, ou seja, coisas que ficaram para trás, não servem mais para você. Não serve mais para você. Ou seja, o Senhor está me dando um alimento novo, é esse alimento que eu vou adquirir. Eu não vou mais adquirir o alimento do Egito. Eu não vou mais me associar ao passado. Eu não vou mais me associar a coisas que realmente me prendiam à escravidão. Você está me entendendo? Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Daniel, quando ele foi posto na Babilônia, né, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, realmente com seus amigos, você vai perceber que o que houve ali, você vai perceber algo que houve ali foi que naquele jejum ao qual Daniel fez durante 21 dias, sabe o que ele fez aquele jejum? Eu quero deixar algo bem aqui esclarecido aqui, né, nessa passagem aqui de Daniel, onde diz realmente que relatou, a Bíblia descreve relatando que ele fez um jejum durante 21 dias. Sabe qual foi a importância realmente dele fazer esse jejum de 21 dias? Por quê? Diga por quê. Você sabe por quê? Porque Daniel precisava obter uma resposta, ou seja, ele estava num período de oração realmente para obter uma resposta da parte de Deus. E essa resposta, ao qual quem iria trazer até Daniel, era um anjo chamado Gabriel. Mas o que houve ali? Durante esse clamor ao qual ele estava fazendo ao Senhor, orando 3 horas ao dia, né, realmente orando ali, intercedendo por Israel, intercedendo por sua terra, pelo seu povo, o que aconteceu? O anjo da parte de Deus chamado Gabriel, ele passou, né, do céu para a terra, mas só que ele ficou preso nas regiões celestiais. Imagina o céu e uma barreira, como se fosse assim, uma barreira grossa. O céu aqui em cima é uma barreira grossa e daqui você passa e você vai para a terra. Imagina como se ele ficasse preso numa barreira, tivesse uma barreira ali bloqueando ele de conseguir passar. Ou seja, foi o que ocorreu naquele momento. Ou seja, uma barreira foi posta para trancar um anjo chamado Gabriel. E anjos são mensageiros. Arcanjos são guerreiros, serafins são os adoradores e querubins são os guardadores. Ou seja, então são uma patente diferenciada da outra, você está entendendo? Ou seja, uma patente de mensageiro não vai conseguir combater com uma patente de guerra, você está entendendo? Uma patente de guerra não vai conseguir enfrentar um adorador e um adorador nem um guardador, né? Um querubim. Ou seja, então são patentes diferenciadas, você está me entendendo? E o principado que bloqueou, né, impedindo que Daniel recebesse a resposta através do anjo, foi um principado da Pérsia, que era o quê? Um principado, né, um demônio, ou seja, que estava nas regiões celestiais combatendo, né, contra o anjo Gabriel. E aí teve que fazer o quê? O Senhor teve que enviar Miguel, por quê? Da mesma patente, ou seja, um arcanjo, para guerrear contra aquele principado, para eliminar ele, para que Gabriel pudesse descer e enviar a mensagem até Daniel. Então você vai perceber que existem essas barreiras, que realmente ocorrem trancando informações, ou até mesmo bênçãos nas regiões celestiais, até isso ser liberado sobre a vida de pessoas. Mas você vê que Daniel ele fez 21 dias
Não porque ele fez assim, eu vou fazer 21 dias, a minha campanha dos 21 dias para me receber a minha vitória, a minha bênção. Não, ele não fez isso. Ele fez um clamor durante 21 dias para obter a sua resposta. Ou seja, ele se desviou dos manjares e pratos da Babilônia. Por quê? Porque eram manjares e pratos contaminados, consagrados com a Babilônia. Ele sabia disso. Por isso que ele recusou as carnes, os manjares, para preferir os legumes, as coisas da terra. Por quê? Porque as coisas da terra provêm de Deus. Ou seja, o que estava ali na Babilônia era consagrado a deuses, ídolos. Você está me entendendo? E ele sabia disso. O que ele preferiu? Se abster de tudo aquilo lá para poder pegar dos alimentos da terra. Você está entendendo? Ou seja, então muitas pessoas querem emitir como se fosse isso, como se fosse uma regra, né? Como se fosse até mesmo uma regra. Não é uma regra isso. Né? Realmente você estabelecer, não, vou pegar os 21 dias, vou estabelecer isso aqui como uma regra. Não é isso. Não é isso. É você realmente pegar aquilo, né, como até mesmo uma atitude de fé. Tem pessoas que fazem como atos proféticos. Eu vou fazer durante 21 dias porque eu quero me autoconsagrar. Né? Eu não quero ser o santão, a santona, né, mas eu quero me purificar realmente porque eu quero me aproximar de Deus. Eu quero me santificar para receber mais de Deus. Ou seja, então a pessoa declarou aquilo realmente para poder receber mais da parte de Deus. Você está me entendendo? Não é porque ela pegou aquele texto e quer fazer daquilo uma regra na sua vida. Não faça isso, porque muitas pessoas se frustram por conta de não receber a resposta, por conta de pegar um versículo ou um texto na Bíblia e tornar aquilo como se fosse uma regra. Não faça isso. Não faça isso. Se aquilo ocorreu para Daniel daquela forma, ou seja, para você pode ocorrer de outra forma. Você está me entendendo? Cada pessoa é diferenciada umas das outras. Ou seja, então Daniel ele continuou clamando e pedindo ao Senhor pela resposta até chegar até ele. Ou seja, se a resposta não chegasse durante 21 dias, ele ia continuar, cara. Ele ia continuar até conseguir receber a resposta. Se o anjo não fosse liberado lá depois de 50 dias, né, 50 dias, Daniel ele ia ficar jejuando e clamando durante 50 dias, você tá me entendendo? Se o anjo fosse liberado lá durante 19 dias, ele ia jejuar e aclamar até os 19 dias, você tá entendendo? Ou seja, então por isso que muitas pessoas pegam isso e tornam isso como uma regra, né, ao invés de realmente ver, né, essas revelações, de ver assim como atitudes, de realmente você tomar uma atitude como essa, mas não pegar aquilo como se fosse uma regra, mas você de ser impulsionado a fazer o mesmo, né, só que na medida como você conseguir, na medida de como você irá apresentar o seu propósito diante de Deus. Ou seja, então Deus conhece as suas limitações, Deus conhece realmente aquilo que você pode entregar para Ele de acordo com a sua força, de acordo com aquilo ao qual você pode entregar. Você está me entendendo? Ou seja, você determinou, eu vou entregar 3 dias, então você entrega 3 dias. Ou seja, Deus conhece a limitação e realmente Deus conhece o propósito e conhece até mesmo, né, o limite que essa pessoa pode chegar. Essa pessoa pode conseguir fazer até 40 dias, então a pessoa vai embora, a pessoa faz 40 dias. Se a pessoa consegue fazer 20 dias, a pessoa faz 20 dias. Se a pessoa consegue fazer 10, faz 10 dias. Se a pessoa consegue fazer 3 dias, faz 3 dias. Você está me entendendo? É de pessoa para pessoa. Tem pessoas que às vezes vão fazer 40 dias, né? E às vezes a pessoa não recebe nada. E tem pessoas que às vezes fazem 3 dias e a pessoa recebe mais do que aquele que fez 40. Por quê? Porque é de pessoa para pessoa. Você está me entendendo? Ou seja, então tem pessoas que acessam chaves no mundo espiritual que outras pessoas não acessaram. É que nem a diferença entre até mesmo uma pessoa que ela é uma pessoa que tem aí 40, 20, 30 anos de ministério, né? E a pessoa não teve uma experiência com o Senhor. Não teve uma experiência com o Senhor. Não teve nenhuma experiência com arrebatamento do Espírito. Não teve nenhuma experiência com Deus, né? De Deus pegar, arrebatar a pessoa orar por enfermo e essa pessoa ser curada. A pessoa nunca teve uma experiência nessa, né? Com o Senhor. E aí você vai ver às vezes que se levanta lá um jovem, um homem, uma mulher que às vezes, né? Não tem nem um ano, né? De convertido. E a pessoa vai lá e já começa a orar e enfermos começam a ser curados, né? Pessoas começam a ser batizadas com o Espírito Santo. Pessoas começam a ser libertas. Né? Por quê? Porque a pessoa entendeu, ou seja, não ficou presa na religiosidade, mas deixou com que o Senhor usasse ela, usasse ele. Né? E aí aqueles que têm 30, 40 ou mais anos de ministério de convertido, né, ficam indignados. Como é que essas pessoas conseguem ter um aceleramento dessa forma? Por quê? Porque a mente dessas pessoas não está presa, não está limitada à religiosidade. Né? Muitas pessoas dão ouvidos ao que os religiosos dizem, né? Não, você vai fazer isso para obter esse resultado. Não é assim que funciona, cara. Com Deus é totalmente ao contrário. Você vai ver, você vai dar ouvidos àquilo ao qual Deus vai falar para você, não o que as pessoas falam para você. Não. Você pode sim até obter respostas e até mesmo experiências de realmente uma palavra de sabedoria ao qual você recebe, né? Mas você realmente colocar na prática,
né, a sua santificação, a sua separação, isso você pede ao Senhor. Isso aqui você pede ao Senhor, cara. Nenhuma pessoa vai conseguir te ensinar a como você realmente a conseguir gerar um nível de intimidade ao qual só você vai poder gerar no seu secreto, né, com o Senhor. Nenhuma pessoa vai poder entrar no seu quarto de oração juntamente com você, segurar a sua mão e falar, não, agora você vai falar isso aqui, ó, soberano, eterno, magnífico, excelsus, supremo, né? Nenhuma pessoa vai fazer isso, né? De fato, ela pode tentar te passar chaves e códigos, informações para você conseguir, né, falar algumas coisas e tudo mais, só que da maneira como você vai se relacionar com o Senhor é só você e Ele. Nenhuma pessoa vai poder estar interferindo nesse momento, você está entendendo? Assim que é também realmente o teu momento com o Senhor, das formas como você faz, realmente você abrir a sua mente para você compreender aquilo que Deus vai fazer através de você. Ou seja, então você não fica preso em meio a isso, né? Você abre o seu coração realmente para você entender o que o Espírito vai transferir para você. Você vai entender realmente aquilo que o Espírito, aquilo que o Senhor quer falar e se comunicar através de você. Você está me entendendo? Ou seja, então isso são chaves de fato para você obter resultados assim na sua vida que vão ser tremendos. Ou seja, acerca de sonhos proféticos, como nós estávamos falando antes ali atrás, eu quero voltar aqui à tona para a gente falar sobre isso aqui. Esses sonhos proféticos, né, assim como pessoas tiveram de falar acerca de falar ali, eu tive experiências com Deus, né, em sonhos que eu estava, deixa eu tomar mais um gole de água. Shalom, shalom, Pai do Senhor Jesus, todos vocês que estão entrando aqui, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Valdênia, Kátia, deixa eu ver, Romário, Deus abençoe, Pai do Senhor, shalom, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, amém? Então, pessoas que tiveram revelações, né, e sonhos como esse, que realmente revelou até mesmo o ministério da pessoa. É interessante porque muitas pessoas têm cada sonho estranho, como eu tinha falado antes no começo aqui, sonhos que deixam a pessoa perturbada e perturbada. A pessoa fica perturbada com aquilo. Realmente, a pessoa não consegue nem dormir direito. Por quê? Porque fica aquilo na cabeça. Fica pensando assim, meu Deus, o que Deus quis falar comigo acerca desse sonho? O que o Senhor quis se comunicar comigo acerca dessa revelação? Ou seja, então são coisas, né, que vem ali sobre a pessoa para te trazer uma informação, para que você realmente possa ir a ser ativado, né, no ministério, ou possa ser ativado até mesmo em uma revelação com vocês. Cara, tem pessoas que receberam uma ativação, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem pessoas que receberam uma ativação na sua vida através de um sonho, através de uma experiência. Isso é incrível, eu sei o que eu estou falando aqui. Através de uma experiência com Deus, ou através de um sonho. Meu Deus, a pessoa estava ali como se fosse um morto espiritual, a pessoa não fazia nada. A pessoa tinha recebido um monte de oração, um monte de transferência de unção, um monte de coisa, né? Mas a pessoa sempre ficava ali morta espiritualmente, por quê? Porque não tinha um rumo, a pessoa não sabia o que fazer. A pessoa recebeu impartição, recebeu oração de um monte de gente, recebeu impartição de pessoas que carregavam dons espirituais, do Benihim, de outras pessoas, receberam um monte de coisa. Mas a pessoa estava lá sem saber o que fazer, por quê? Porque não tinha um destino, não tinha um rumo, a pessoa não sabia para onde ir, ou seja, não sabia o que fazer. Recebeu, mas no fim das contas não sabia o que fazer com aquilo. Ou seja, pessoas que não sabem gerenciar, não sabem o que fazer, a pessoa só aprendeu o que é receber, tem que receber oração e tudo mais. Aí a pessoa recebeu, pronto, e agora? A pessoa fica lá em casa, no seu sofá, na sua cama, assistindo Netflix e comendo pipoca. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. O Senhor deseja e quer usar a sua vida, quer usar a sua vida. Mas, para isso, existe algo, que agora nós vamos comentar aqui. Isso aqui é interessante agora. Amém, Senhor. Para aqueles que não gostam de fazer jejum, sinto muito, você vai ter que fazer jejum. Você vai ter que fazer jejum. O jejum é uma das causas que vai fortalecer o espírito da pessoa a obter níveis de intensidade ainda mais violentos acerca dos sonhos. Por quê? Os sonhos, eles se revelam de uma maneira muito mais forte para aqueles que estão mais sensíveis no espírito. Ou seja, quem é mais sensível no espírito consegue obter revelações profundas através de sonhos e revelações. Eu sei do que eu estou falando aqui. Eu sei do que eu estou falando aqui. Pessoas que entram em propósito de jejuns para receber coisas, tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Coloque apenas isso na sua mente, que você estará fazendo jejum para você se ficar mais sensível. Vou falar isso. Amém, Senhor.
Tire isso da sua cabeça. Só coloque assim na sua cabeça: eu vou fazer esse jejum para eu ficar mais sensível. Só isso. Só coloque isso na sua mente. Não precisa ficar pedindo todos os dias: Senhor, me faz mais sensível quando você estiver fazendo jejum. Não faça isso. Apenas diga uma vez e diga isso para Deus: Senhor, eu vou fazer o jejum para eu ficar mais sensível. Ou seja, você entrou no jejum? Entrou. Agora, pelo fato de você fazer esse jejum, ou seja, esse jejum vai começar a mexer você por dentro, vai começar a tornar você mais sensível, mais apto. Ou seja, o jejum não torna você sensível só na parte espiritual, acerca dos dons, né, dos dons do Espírito, acerca do dom do discernimento de Espírito. Né? A pessoa fala assim: não, agora eu vou fazer o jejum, agora o dom do discernimento de Espírito vai entrar em funcionamento. Né? Agora eu vou começar a identificar demônio, vou ver isso, vou ver aquilo, meu visão vai abrir e tudo mais. Não é assim que funciona não, queridão, não é assim que funciona não. Vou te falar na prática, como houve comigo, né? Comigo essa experiência que foi incrível, foi marcante na minha vida, né? Quando eu aprendi de uma vez por todas. Eu sempre quis realmente obter revelações assim através de sonhos. Cara, uma vez que você faz isso, você fica até meio frustrado por conta disso, por conta de você receber um monte de revelação. Um monte de revelação, você não tem noção. O tanto de revelação que você começa a receber por causa disso. Por causa que é uma chave, diga assim, é uma chave. Comente aí se quiser, até comenta nos comentários aqui, fala assim, é uma chave, coloca a chave só, é uma chave. É uma chave a qual você abre a porta, cara. É como se você abrisse a porta ali, puf, aquilo fica escancarado na sua frente, assim, começa a descer um download do céu na sua cabeça, você começa a receber um monte de revelações profundas, cara. Revelações do futuro, assim como previsões do futuro, de coisas que vão acontecer, que nem Apocalipse ou revelações, né? Até mesmo do passado, de revelações que você vê, às vezes que você nem lê nas escrituras, mas o Senhor vai lá e mostra para você através de revelações, de você voltar lá no passado e você ver coisas que você fica intrigado, você diz assim, cara, eu nunca vi isso aqui nas escrituras, mas está lá nas escrituras. Mas o Senhor trouxe à tona e mostrou para você através de revelações e através de sonhos. O Senhor mostrou para você, né? Através de revelações e sonhos, ou visões, ou até mesmo falando com você. E aí você diz assim, mas eu nunca vi isso nas escrituras, mas estava lá, né? Você não viu, mas o Senhor revelou para você através de sonhos. Você está entendendo? Ou seja, então são revelações como essa. E é lindo demais quando isso ocorre. Eu posso afirmar isso aqui para vocês, que é lindo demais quando isso aqui acontece. De revelações como essa. Que realmente o Senhor lhe mostra. Eu sei que eu estou falando isso aqui é lindo, cara. É lindo demais quando isso ocorre. Só quem já obteve revelações nesse nível sabe do que eu estou falando aqui. O jejum realmente ele vai se destacar realmente na sua vida, trazendo realmente essa sensibilidade, nós sabemos, amém? Só que não é só o ponto de realmente fazer com que os dons fiquem mais ativos, né? Mas fazer com que realmente até mesmo no seu interior, dentro de você, fique ativo também, acerca dos sonhos. Ou seja, os sonhos vai ser um dos destaques que vai ser na sua vida e que vai começar a se destacar mais. Tem pessoas que vão pedir até mesmo para Deus parar, né, de enviar. Deus, para de me enviar sonhos de revelações como essa que eu não estou aguentando mais. Todo dia é um sonho diferente, cara. Todo dia é um sonho que a pessoa vai ficar perturbada. A pessoa vai ficar assim, cara, vou ter que pegar uma caderneta, vou ter que anotar todas essas coisas que eu não estou dando conta. Não estou dando conta realmente de tanta informação que o Senhor está passando aqui, né? De tanta informação que o Senhor está passando aqui. Né? Ou seja, você começa a obter revelações e experiências incríveis ao qual Deus vai passando para você. E você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Por quê? Porque o jejum vai ativar isso dentro de você. E isso é uma das coisas incríveis que ocorre realmente acerca do jejum, que vai fazer com que você possa ver até mesmo anjos da parte de Deus, vai fazer com que você fique mais sensível para conseguir ouvir a voz do Senhor, vai permitir com que você consiga antecipar ou até mesmo ver coisas do futuro, acerca de revelações, né? Acerca de experiências, ou acerca de arrebatamentos em espírito, ao qual vai permitir também, que isso aqui é um dos assuntos bem polêmicos que eu queria trazer, só que eu não posso falar aqui em live aberto, porque isso aqui dá um escândalo, gente, vocês não têm noção de falar acerca disso aqui, de arrebatamento de espírito. Eu queria, mas vou na verdade ainda falar, né? Eu vou falar disso na mentoria. Na mentoria eu vou falar abertamente sobre tudo relacionado ao arrebatamento do espírito, para as pessoas que querem obter informações mais profundas igual essa que nós vamos comentar na mentoria do arrebatamento. Se inscreva lá e faça sua inscrição lá na mentoria, também, gente. Me chama lá no WhatsApp, né? Vou deixar até nos comentários aí depois aí no WhatsApp e tudo mais para você mandar mensagem, né? Para você estar se inscrevendo lá, para você fazer parte dessa mentoria, para você poder obter acesso a esse conhecimento, também, gente. Eu não posso falar aqui abertamente, isso aí dá um descanso, não tem nem noção, né? Vou ter que desativar os comentários, que um monte de gente fala um monte de coisa,
né? Mas são pessoas que realmente não experimentaram disso ainda. Eu até entendo, porque se fosse eu também eu não julgo. Se fosse eu também ficaria julgando, eu falaria, não, isso não está na Bíblia, né? Eu ficaria julgando, e pelo fato de eu não ter experiência, eu também ficaria julgando, porque eu morreria de inveja. Eu falei, pô, como é que esse cara tem experiências assim, e eu que estou na Assembleia, eu que estou numa denominação, me santifico, faço tudo isso, tudo aquilo, né? E eu não consigo obter essas revelações nem experiências, né? Como é que esse cara aí consegue, né? Como é que ele consegue ter essas revelações, como é que ele consegue ter as experiências, né? Ou seja, então cada um consegue acessar o reino de Deus de uma forma, e aqueles que não conseguem realmente ficam possessos e começam a cair matando em cima de você, né? Por isso que eu falo acerca das mentorias, de falar de coisas profundas como essa, que realmente é legal falar lá, porque já é um povo realmente que já está lá unido e já tem uma base de conhecimento acerca disso, né? Já tem uma bagagem, né, de conhecimento um pouco, né? Tem pessoas que são novas e novos ali que realmente às vezes não sabem acerca dessas coisas, né? Mas aqueles que sabem verdadeiramente, eles têm os seus ouvidos abertos para obter dessa informação e vão começar a ter experiências, né? E eu afirmo para vocês, eu digo para vocês, eu sou, cara, penso nos caras que é apaixonado por isso, realmente. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, pera aí rapidinho, gente. Deixa eu colocar aqui. Amém, Senhor. É forte, Jesus. Meu Deus. Pronto, coloquei aqui, ó, nos comentários. Esse é o contato, gente, para quem quiser fazer sua inscrição aí para mentoria. Tá aí, amém, gente? Se você quiser fazer sua inscrição para mentoria, tem o contato, 47 996 08 36 27. Tá ali? Amém. 996 47 996 08 36 27. Para você querer fazer sua inscrição para mentoria, tá ali o contato, amém, gente? Lá nós estaremos falando detalhes acerca dessas experiências aí de arrebatamento do espírito. Existem chaves que realmente é você que executa, realmente para você ter experiências todos os dias. Não estou brincando, eu sei o que eu estou falando aqui. Tem chaves ao qual é você que executa, ao qual realmente, após você executar essas chaves, Deus ele libera patentes angelicais ao qual pegam você e te levam em espírito até o terceiro céu, e você começa a ter experiências celestiais. Tem pessoas que conseguiram aprimorar, realmente conseguiram até mesmo conseguiram se aprimorar nessas informações de realmente acessar esses códigos. Tem pessoas que nem oram mais aqui na Terra, pra você ter noção. Não oram mais aqui na Terra. Eu sei o que eu estou falando, gente. Eu conheço pessoas que realmente chegaram nesse nível, ao ponto da pessoa obter tanto conhecimento e chaves que realmente destravou a sua mente da pessoa não orar mais aqui na Terra. A pessoa não ora. Eu juro pra vocês, sei o que eu estou falando aqui. A pessoa simplesmente entra no seu quarto, coloca lá uma placa, não me enterre e volta daqui a 3 dias. A pessoa simplesmente tranca a sua porta e a pessoa vai embora, vai em espírito pro céu e a pessoa ora lá no céu, né? Depois de 3 horas a pessoa pega e volta. E quando a pessoa volta, a pessoa fala, meu Deus, parece que passou só meia horinha só, né? Parece que passou só meia horinha, quando vê a pessoa já estava 3 horas lá em cima, né? E a pessoa volta depois e a pessoa entra no corpo. E a pessoa sente certinho quando bate assim, a pessoa volta assim no corpo. Gente, é uma das sensações lindas, cara, quando isso acontece. É lindo, lindo demais mesmo, de verdade, é lindo demais. Só quem já teve experiências como essa sabe o que eu tô falando aqui, que é lindo demais, de você ver coisas, de você ouvir coisas que você não vai conseguir realmente falar para outras pessoas, porque elas não vão conseguir entender, porque são coisas que não existem nessa terra. Como é que você vai explicar para uma pessoa que realmente você foi em tal lugar e você viu uma flor com pétalas de diamante, e quando o vento batia nela, ela começava a cantar santo, santo, santo? Como é que você vai explicar isso para uma pessoa? Não vai ter como, por quê? Porque são coisas que não existem nessa terra, você está entendendo? Eu falei uma experiência já, né? Você não vai conseguir explicar isso para uma pessoa, porque são coisas que não existem nessa terra, né? Não existe. Como é que você vai falar para a pessoa que você foi num lugar que você viu um cavalo que tinha asas, né, de águia, e o cavalo começava a voar, né? Como é que você vai falar isso para uma pessoa? Né? Até existe isso na mitologia grega, né? Que existem mesmo cavalos que têm asas, né? Só que imagina você falar isso para uma pessoa que você estava num lugar real mesmo, que você viu isso acontecer, que você subiu em cima dele e você montou e ele te levou pro ar, né? E você saiu voando com um cavalo com asa. Como é que você vai falar isso para uma pessoa? Não tem como, por quê? Porque não existe. Não existe isso, você está entendendo? Não existe esse tipo de coisa, gente, não existe. As árvores, ali ó, sim, há objetos que falam, as árvores falam, gente, os animais eles falam. Só que você muitas vezes não está prestando atenção nisso, você não está prestando atenção, por quê? Sensibilidade, você não está sensível ao espírito para conseguir ouvir. Juro para vocês, cara, tô falando coisa que é séria. Você não está sensível para conseguir ouvir, a natureza ela fala.
Tô falando pra vocês, juro pra vocês. Para aqueles que não acreditam, façam o teste. Vão e façam o jejum mesmo, que vocês vão realmente, né, obter a resposta por si mesmos. Né? Vocês vão ver se realmente eu tô mentindo ou se eu tô falando a verdade mesmo. Vão lá e se consagrem, façam o jejum, né? Criam esse ambiente realmente de sensibilidade sobre si, para você ver como a sua audição ela vai abrir e os seus olhos espirituais vão começar a abrir também. Cara, você vai começar a ver capeta, você vai começar a ver demônio, você vai começar a ver anjo. Sua visão vai abrir, você vai ficar doido, cara. E não pensa você que só pelo fato de você fazer jejum, que sua visão vai ficar aberta, você vai ver só anjo só subindo e descendo do céu. Não, 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 não. Você não vai ver só isso não, filho. Você pode ter plena certeza disso. Você não vai ver somente isso não. Você pode ter plena certeza que se você buscar por isso, você vai ver que realmente sua visão vai abrir. Vai abrir, vai abrir. Mas você vai começar a ver cada coisa, você vai ficar de cabelo em pé, você vai ver. Principalmente nesses horários. De 3 em 3 horas, meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, 6, 7, 8, 9 horas da manhã, sempre de 3 em 3 horas, a cada de 3 em 3 horas abre-se um portal. Nesses portais, realmente, patentes angelicais, tanto angelicais como patentes demoníacas, começam a ser liberadas sobre a Terra. Cara, sua visão ela abre e você começa a ver tudo, você vê tudo nitidamente, você começa a ver todas as coisas realmente fluindo sobre a Terra. Até mesmo, eu comentei isso, não sei se foi na mentoria, numa live aberta que eu comentei isso, eu falei isso, né? Daquelas pessoas que dizem sobre estrelas cadentes, né? Eu vi, gente, eu vi no monte. Comprovar pra vocês, eu sei do que eu estou falando aqui, eu vi no monte. Eu posso falar isso aqui realmente com propriedade, porque eu vi isso. E o Senhor falou comigo, eu vi bem em câmera lenta na hora que passou assim, ó. Não sei se eu comentei isso numa mentoria ou numa live aberta, não sei se eu falei isso numa mentoria ou numa live aberta, mas eu comentei isso. Que eu tava no monte, e eu pedi pro Senhor para mim ver, né, que eu queria ver se realmente estrela cadente existe mesmo. Eu tava no monte, no escuro, né, tava escuro, não tinha ninguém lá, eu tava sozinho, né, e lá no lugar do monte onde é que eu fazia lives, lá em Blumenau, né, no monte onde é que eu ia, onde o povo tava me acompanhando, na série que eu estava fazendo, né, de lives no monte, né, o povo tava me seguindo lá nas redes sociais, né, acompanhando as subidas do monte lá. Teve uma hora lá que eu fiz esse teste, tá? Fiquei lá até de noite e pedi pro Senhor, dizendo, Senhor, eu quero comprovar isso aí pra mim mesmo, se realmente isso existe, eu quero saber se realmente estrela cadente existe, o que significa isso, o que é isso no mundo espiritual, eu falei assim pra Deus. E o Senhor falou comigo, né? Falou pra mim, vai ali em tal lugar, né? Ele foi me direcionando pra mim e caminhando assim em tal lugar, eu peguei e fui, né? E aí eu cheguei lá em tal lugar onde é que tinha onde é que tava fora da cabana, tinha uma cabana com um telhadinho assim, eu saí fora da cabana. Fui no local lá onde tinha um mato assim, onde eu podia olhar pro céu, o céu estava aberto, né? Eu peguei e fui lá, fiquei lá em pé e fiquei olhando pro céu. Aí eu peguei e fiquei olhando direto, daqui a pouco eu peguei, deitei, peguei e coloquei um fone de ouvido, né? Um fone de ouvido, coloquei lá com o louvor lá e fiquei lá, olhando pro céu assim, o céu bem aberto, cheio de estrelas assim, né? E eu olhando pro céu assim, né? E de repente eu olhando assim, cara, de repente passou assim, ó. Juro pra vocês, gente, foi uma das cenas mais incríveis pra mim, assim, de experiências que eu tive, particular minha mesmo, uma das sensações mais lindas que eu vi na minha vida, de fato. Foi coisa assim que se eu contasse para outras pessoas não ia acreditar, não ia mesmo. Mas como eu sei que estou falando com o povo aleluiado aqui, realmente, né, tem pessoas que já tiveram experiências como essa, similares, vão saber do que eu estou falando aqui. Cara, deitado lá, de boas, né, de boas, assim, simplesmente só vi aquele negócio branco passar assim, como se fosse uma bola, assim, uma bola de luz, assim, passar lá em cima. Mas passou bem devagarzinho, assim, ó. E quando passou, geralmente, eu acho que na minha cabeça estava em velocidade, estava na velocidade rápida, assim, né? Mas quando passou, que eu vi, foi em câmera lenta, ele fez assim, ó. Passou em câmera lenta e eu vi, eu consegui ver com os meus olhos. Quando lá na pontinha da luz eu consegui ver, fazia assim, ó. Abria e fechava assim, ó. Começava a abrir e fechar. Asa, começou a abrir e fechar assim, asa assim. E aí eu vi. Eu falei, cara, não acredito que é isso, cara. Anjos da parte do Senhor, cara. Ficou aí, ó, percorrendo pra lá e pra cá em cima dos céus. Gente, isso aqui parece loucura. Isso aqui parece loucura, cara. Anjos da parte do Senhor. Cara, tire um tempo com o Senhor, até mesmo no monte, um local assim onde tem céu aberto, né? Um céu aberto assim numa mata, não sei, no monte, né? Ou na sua própria casa, às vezes vai na janela da casa assim e peça isso ao Senhor para Ele te mostrar para você ver como Deus vai mostrar isso para você. Gente, é lindo demais quando Deus mostra isso. É lindo demais, vocês não têm noção como é lindo isso, cara. É muito lindo. O Senhor mostrou nitidamente assim, eu vendo assim, voou assim, eu vi as asas assim, começou a bater assim. Mas vi, cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, não acredito que estrela cadente é anjos, cara. Eu falei, eu não acredito que estrelas cadentes são anjos, anjos da parte de Deus,
anjos da parte de Deus. Sério, gente. Que cena linda, cara, na hora que eu vi aquilo lá. Já aconteceu situações que eu tava no monte, a unção desceu, aí eu vi ali alguém comentou, ele falou que ali eu já sonhei com 6 bolas de fogo, mas eu não sabia o que era. 6 bolas de fogo, isso é mistério, cara. Isso é mistério, hein? É forte isso. Bolas de fogo tem uma representação muito forte, tá? Tem uma representação muito forte no mundo espiritual, bolas de fogo. É forte isso. Eu já tive situações que eu estava em lugares onde a unção ela desceu tão forte, tão violenta, assim, tão forte, que meu corpo ele ficou intacto, eu não conseguia me mexer. Ficou paralisado meu corpo assim, eu não conseguia mexer, eu começava a tremer e eu não conseguia me mexer. E pessoas vinham, tentavam me tocar assim e eu não dava movimento, não dava sinal, eu ficava parado assim, tremendo assim, eu não conseguia me mover. E aí chegou num momento assim que eu comecei a sentir um óleo escorrendo assim, começou a escorrer tanto, gente, que eu paralisei, não consegui mais me mexer. E aí parece que deu um estralo assim, estralou assim, parei assim, né? Eu parei de tremer e parei assim, fiquei quieto assim, parado assim. E de repente, na hora que eu comecei a olhar para as coisas ao meu redor, até as árvores, né? Eu estava num ambiente onde tinha árvores, vento assim, aquilo tudo que estava ao meu redor parou assim, questão de segundos, parou assim. E eu comecei a olhar assim ao meu redor e começou a parar tudo. É como se os ventos assim começassem a fluir e assim começou a fluir as vegetações, as árvores começaram a parar assim, em câmera lenta, sabe? Começou tudo a ficar em câmera lenta assim. Eu percebi, cara, o que está acontecendo? Sabe aquela explosão do ar assim que dá, eu acho que é aqueles caça, né? Que dá aquelas explosões, né? Aquelas explosões do ar assim, naquele espaço assim que dá aquela explosão, né? Do tempo e do ar assim. É como se fosse uma explosão daquela, estourou assim. E aí eu comecei a ver todas as coisas em câmera lenta assim. Até uma borboleta, eu nunca me esqueço, uma borboleta que passou voando assim na minha frente. Meu, foi muito legal aquilo. A borboleta assim que passou na minha frente, assim, ela começava a voar em câmera lenta assim. Eu vi as asas dela bem em câmera lenta assim, batendo assim. Cara, é muito legal, cara. É um estágio assim onde você entra que você fica tão sensível, cara, que as coisas elas ficam tudo em câmera lenta, tudo em câmera lenta. É como se você tivesse um olho atrás da cabeça. Até mesmo pessoas que estão atrás de você, você consegue sentir, você consegue ver. Como se você tivesse um olho atrás da cabeça. É coisa surreal isso aí, cara. Só para quem é aleluiado mesmo para entender acerca disso. É por isso que quem se move muito no profético, para quem se move muito no profético, ocorre essas cenas aí. Isso aqui é muito forte. Até mesmo em ministrações já ocorreu isso, que realmente parecia que abre um olho atrás da cabeça da pessoa assim, a pessoa consegue até mesmo sentir quando tem alguém atrás dela. Quando tem alguém querendo tocar ou vindo atrás dela, assim, a pessoa consegue sentir, ver, né? E aí me abriu o entendimento para compreender como é que Sansão, como é que Davi e os seus guerreiros realmente conseguiu guerrear até mesmo com guerreiros, com um monte de guerreiros com uma só lança, né? Com uma só queixada de jumento, né? E conseguiu matar 1000 homens ou 800 homens e 300 homens. Como é que homens normais conseguiu matar vários homens de uma só vez com uma só lança, cara, ou com uma só espada? Como é que eles conseguiram fazer isso? Hipersensibilidade. Você já se colocou nesse lugar? Já? Imagina você já se colocou nesse lugar de verdade? Já se colocou nesse lugar de realmente você imaginar assim, poxa, imagina se fosse você nessa situação, de você estar assim numa guerra, imagina, você está assim numa guerra, e você olha pro seu redor assim, tá cheio de homem, cara, de homens com carruagens, com cavalos e com lanças e com flechas e tudo mais. E eles começaram a vir pra cima de você. E começaram a vir pra cima de você com flechas e tudo mais. E começaram a querer fincar em você pra te matar. Imagina. Eles vinham assim tudo pra cima de você pra querer matar somente você. Cara, eles começarem a tentar furar você e você se desviar de tudo aquilo. Imagina, como é que uma pessoa em sã consciência consegue fazer esse tipo de coisa? Como? Imagina Sansão, cara. Quando vários homens cercavam ele, começava a tirar flechas, começava a vir com lanças, começava a vir com espadas, tudo pra cima desse homem, e esse homem não morria. Não tinha o que matava esse homem, cara. Vários homens começavam a vir tudo pra cima dele, tentar matar ele, e o homem não morria. Como é que isso era possível? Na sua capacidade humana, Sansão não conseguiria realmente se desviar de todos aqueles ataques. Mas o que então permitia realmente ele conseguir se desviar e realmente não morrer, né, devido a esses ataques, né, contínuos que ocorriam através, né, de inimigos que tentavam matá-lo? Através da unção do Espírito Santo, que era derramada numa porção tão forte sobre ele que trazia essa hipersensibilidade sobre Sansão, que permitia com que até mesmo a sua visão atrás da sua cabeça, tô falando sério isso, gente, uma visão atrás da sua cabeça se abrisse, ele conseguisse ver até mesmo pessoas que estavam atrás dele. Era como se pessoas lançassem assim, aqueles arpão, sabe, assim na direção dele e fizesse aqui, ó, tipo, a pessoa lançou um arpão aqui na sua frente,
né? E outra lançou um arpão atrás. Era como se o arpão da frente só fizesse aqui, né? Desviasse o arpão de trás e fizesse aqui, ó. Né? Que nem no filme do Matrix, né? A pessoa só faz aqui, ó. A pessoa desvia, assim, né? Como se fosse em câmera lenta, né? Como se fosse um Matrix, assim, né? Ou seja, por quê? Por causa dessa unção que traz essa hipersensibilidade sobre a pessoa. Tô vendo aqui pelo notebook que fica até engraçado. Nessa cena ali que eu fiz ali agora. Né? Como se fosse até mesmo um Matrix, né? Da cena assim fica em câmera lenta, assim, né? Ou seja, é isso que ocorre. De fato, quando a unção ela vem muito forte, muito violenta sobre uma pessoa. E isso é forte, isso aqui é forte. A pessoa ela sente isso, né? Essa hipersensibilidade. Isso aqui é tremendo demais, cara. Isso aqui é tremendo demais. O nível de hipersensibilidade que a pessoa sente, cara, até mesmo quando a pessoa está ministrando, né? Que permite a pessoa até mesmo saber, só no toque, né? Da pessoa às vezes vir abraçar você. Já ocorreu cenas como essa também, isso aqui é legal, informar acerca disso. Da pessoa tá lá de boas, assim, conversando, e aí chega uma pessoa do nada ali, pega e fala assim, pode te dar um abraço, né? E a pessoa vem lá e te dá um abraço, e de repente você começa a ter visões. Quem já teve isso? Você já teve isso já? Não sei se tem pessoas aqui que já tiveram experiências como essa. Vou perguntar aqui, né? Shalom, pastor. Deixa eu ver aqui, pastor Otton Bruno. Deus abençoe sua vida, querido homem de Deus. Deixa eu ver se já teve pessoa já com experiências como essa. De uma pessoa vir abraçar você, né? A pessoa vem abraçar você e você começa a ter revelações. Deus começa a te mostrar a vida daquela pessoa só pelo fato daquela pessoa te dar um abraço. Quem já teve experiências como essa? Eu já tive experiências como essa. De às vezes eu for cumprimentar uma pessoa ali através de um toque, dar um abraço assim, eu tocar o ombro da pessoa e Deus revelou, revelou na hora, né, o que a pessoa estava passando através de visões, ou o Senhor falou comigo, né, o Xixô assim falou comigo, ó, tá passando isso, tal. E falou pra pessoa, a pessoa começou a chorar na hora, né. A pessoa começou a chorar falando, como é que você sabia disso? Eu falei, não sei de nada não, foi o Senhor que revelou aqui, foi o Senhor que falou, então, né, pergunta pra ele, porque foi ele que te aguentou aqui, foi ele que falou, né. Foi ele quem revelou realmente o que você está passando. E já rolou situações como essa onde o Senhor revelou, né? E já rolou algumas experiências aí que eu tive que entregar algumas coisas, né? Que eu fiquei bravo com Deus, que meu Deus do céu. Nem vou entrar nesses detalhes, né? Que eu fiquei com uma raiva de Deus, que misericórdia. Gente, uma das cenas que você vai saber quando Deus está falando com você, você vai saber claramente. É quando Deus começa a mandar você dar suas coisas para as pessoas. Cara, você sabe certinho o que Deus está falando, cara. Algumas vezes você vai pensar que é o próprio Satanás, você vai pensar que é o diabo mesmo. De verdade, você vai pensar que é o diabo. Você vai ficar com raiva de Deus, cara. Você vai ficar com raiva de Deus. Pelo fato de Deus falar com você, você que tem que entregar suas coisas. É sério, eu tô falando sério isso aqui. Já aconteceu situações como essa, de realmente eu estar assim, de boas, né? E realmente a pessoa vir, né, e dar um abraço assim, o Espírito Santo pegar e ministrar, né, através de uma visão, falando assim, ó, quero que você entregue ali tal coisa para aquela pessoa. Eu falei, mas Senhor, por que eu tenho que entregar isso aqui que é meu? Por quê? Eu falei assim para Deus. E o Senhor falando, eu quero que você entregue para essa pessoa aí. E aí, às vezes, né, você quer tentar deixar passar batido, fala assim, não, vou entregar, isso aqui é meu, né? Você dá uma de bicudo e fala, não, isso aqui é meu, não vou dar não, Senhor. Paguei o preço, né? Eu fui pro monte, paguei o preço, né? Eu trabalhei, ganhei dinheiro para comprar isso aqui, eu não vou dar isso aqui de graça, não. E aí a pessoa tenta ir embora assim, de repente o Senhor começa a queimar seu coração e você pensa, meu Deus, eu vou ter ataque cardíaco, né? Ou eu entrego isso aqui, ou senão eu vou morrer aqui de ataque cardíaco, né? E o Senhor acelera o seu coração e você fala, ei, parei. Olha, o Senhor está mandando entregar isso aqui para você. Você vai lá, entrega, a pessoa começa a chorar. A pessoa fala, como é que você sabia? Aí você diz assim, eu sabia do quê? Aí a pessoa vai e fala, meu Deus, eu estava girando isso em Deus, pedindo isso para o Senhor porque eu não tinha condição de comprar, e o Senhor foi lá e usou você para me entregar. Né? E você fala, tá bom, abençoado, vai e leva embora antes que eu me arrependa. Né? Você diz assim para a pessoa vai e leva embora aquilo. Né? Então são situações como essa que o Senhor ele vai treinando, capacitando seus filhos para ouvir a sua voz. É legal quando Deus faz dessa maneira, mas é terrível também. Por quê? Porque você tem que dar as coisas, né? É terrível isso, cara. É mais legal você receber, né? Quando realmente vem pessoas lá e falam assim, senti de Deus de entregar essa quantia desse valor de R$1.000 para você, você diz, aleluia, né? E aí você falou, papai, eu senti de receber, você já recebe, glória a Deus por isso, né? Então é muito melhor quando você vai receber. Agora, quando é pra dar, é terrível, né, gente? Quando é pra entregar coisas pra outras pessoas, você fica com raiva de Deus, né? Mas quando é pra receber, a pessoa tá ali, né? Com as duas mãos estendidas assim já, né? Incrível isso, né? Mas são experiências como essa que ficam marcadas realmente na sua vida e você passa a compreender da forma como Deus faz. É lindo demais quando Deus realmente faz essas coisas, né?
E Deus vai te capacitando, vai te treinando realmente para você ficar mais sensível à voz dele e você ser obediente também aos comandos. Porque, no mínimo, você é fiel, no muito Deus vai colocar você. Pegou a chave? Ou seja, então nas mínimas coisas, né? Para algumas pessoas pode parecer até mesmo coisas ridículas, assim. Pô, por que eu vou entregar sei lá, um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Talvez aqui, sei lá, eu tenho um cortador de unha, vou dar um exemplo aqui, um cortador de unha, sabe? Cortador de unha normal, né? E aí eu tô caminhando na rua assim, o Espírito Santo vai lá e fala pra mim, fala assim, ó, quero que você dê aquele cortador de unha ali pra aquela pessoa ali. Você fala assim, mas eu não dando um cortador de unha agora, né? Eu ia usar assim agora pra cortar minha unha ali agora, né? O Senhor fala, você vai ali e entrega pra aquela pessoa, tô mandando você entregar lá. Na sua opção, você pode ter a opção de querer entregar ou não, a decisão é sua, né? Você pode entregar ou não, você pode recusar e falar, não, é meu, gastei dinheiro, fui lá e comprei, é meu, não vou entregar não, que essa pessoa vai lá e trabalha e compre, né? Fala assim, né? Você pode falar desse jeito, porque foi você que realmente foi lá e comprou, gastou dinheiro para comprar aquilo, né? Ou você pode realmente ter a opção de realmente, né, chegar e entregar aquilo, tá bem? Falaram que tá sem som aqui, tá sem som, eu tô ouvindo aqui, gente. Tá com som aí? Vocês estão ouvindo aí? Tá legal? Aqui tá com som, eu testei aqui, o som tá legal, aqui tá saindo. Sai da live e entra novamente ali, se caso o som estiver dando falha aqui, tá bom? Sai e entra novamente ali, tá bom? Aí é capaz de voltar, às vezes dá uma falha assim referente a isso também. Só você entrar novamente ali que ele já volta, tá bom? Então, é referente a isso, sabe? O senhor vai lá e manda você entregar esse cortador de unha, dando um exemplo, né? E aí você toma a decisão se realmente você vai entregar ou não. Parece coisa sem sentido algum, né? De você entregar um cortador de unha. Mas, como realmente você é fiel nas mínimas coisas, então Deus te entrega coisas maiores, você tá entendendo? Ou seja, então Deus sempre prova realmente o coração de uma pessoa, né? Ele vai realmente confrontar, né, corações de pessoas. Realmente é isso, né, de realmente se revelar nas mínimas coisas, né, mostrando para a pessoa, se você for obediente a isso aqui, eu vou te entregar isso aqui. Ou seja, então, você vai lá e entrega um copo de água, e Deus vai lá e te entrega um manjar, né, uma fonte de água. Vou dar um exemplo, né? Você entregou um copo de água a um profeta, então você receberá galardão de profeta. Você entregou um copo de água, Deus vai lá e te entrega uma fonte, né? Uma fonte de água, né? Ou seja, é você ser fiel nas mínimas coisas e nas grandes coisas Deus coloca você, você tá entendendo? Aí você diz assim, mas Senhor, que se eu não uso outra pessoa, né, para entregar isso, para entregar aquilo? E aí o Senhor fala para você, porque eu quero entregar sobre a sua vida, não sobre a vida que ele estava falando. Eu quero entregar para você isso, não é para aquela pessoa. Se aquela pessoa fazer isso no seu lugar, é aquela pessoa que vai receber. Se você fizer isso, é você que vai receber. Então eu vou liberar sobre a sua vida. Você está entendendo? Então por isso que a pessoa é fiel nos mínimos detalhes, para que aí sim o Senhor ele pode conceder coisas maiores sobre a vida dessa pessoa. Amém, gente? Referente a tudo isso, a esse resumo, né, nesse balão que nós demos aqui, que vai realmente trazer uma reflexão acerca desses sonhos proféticos, é referente a tudo que foi baseado aqui no que nós falamos aqui. Se você for realmente prestar atenção no que nós comentamos aqui acerca de cada assunto, você vai ver que tudo se refere ao que nós colocamos no título dessa live sobre sonhos proféticos. Ou seja, você se movendo nessa área. Ou seja, então, se dedique realmente a essa busca mais intensa, ao jejum, realmente de você jejuar mais dias, né? Não por fazer jejuns para querer receber algo em troca, não. Você está fazendo porque realmente você está se purificando, você necessita disso. É como se você precisasse do alimento todos os dias, né? Você precisa tomar café da manhã, você precisa tomar água, você precisa ir ao banheiro, você precisa tomar banho. Ou seja, é um hobby que você criou na sua vida, porque realmente você precisa, são coisas essenciais. Ou seja, então o jejum também precisa ser algo essencial na sua vida, como se fosse algo comum, você está entendendo? E quando isso se tornar algo comum, cara, você não precisa nem se preocupar com nada, porque realmente as coisas elas vão começar a fluir na sua vida de uma maneira muito, sabe, muito mais rápida e violenta, sabe? Geralmente dizem que quem usa mais jejum, né, para pessoas que realmente mexem com libertação. Eu não acho muito isso certo, né? Eu acho que todo mundo pode usar realmente essa chave tremenda, que é o jejum, realmente para obter aí resultados grandes na sua vida, né? Mas óbvio que realmente quem mexe com libertação realmente vai necessitar realmente de uma carga maior, né, de energia, digamos assim, né, acerca do jejum para se fortalecer realmente contra as obras espirituais da maldade, né, que a pessoa se fortalece nas suas armaduras espirituais e tudo mais, referente ao seu chamado de libertação, né? Mas para pessoas que não têm esse chamado, realmente essas pessoas fazem para quê? Para adquirir experiências
e também para se tornarem mais sensíveis para receber também aí a voz do Senhor e terem experiências assim como sonhos proféticos, assim como revelações profundas, pelo fato do seu espírito estar mais ativo. Amém, povo de Deus? Então, é isso por hoje. São revelações como essa que nós trouxemos aqui às 3 horas da tarde, ao qual espero todo meu coração ter somado aí na sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar aqui com você, juntamente com você que está aqui me acompanhando, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus para a gente finalizar essa transmissão aqui em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Então vamos lá. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa transmissão, quero louvar o teu santo nome, Jesus, pela vida de cada um dos meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui juntamente comigo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder falar, Pai, acerca desses mistérios, acerca da tua palavra, Pai, juntamente com os teus filhos e filhas. Quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eleva, Pai, os teus filhos e filhas, Pai, a um nível grande, grande na tua presença, Senhor, que eles venham experimentar, Pai, a boa, agradável e perfeita vontade em nome do Senhor Jesus, que eles venham realmente a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor irá fazer na vida de cada um dos teus filhos e filhas em nome do Senhor Jesus, que eles venham de fato a usufruir tudo aquilo que o Espírito irá liberar sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas em nome de Jesus. Declaro céus abertos na vida de cada um dos teus filhos e filhas de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e se assim o Senhor não voltar, nós estaremos aqui novamente em mais lives, podendo comentar de assuntos ainda mais profundos, conforme a tua revelação, Espírito Santo. E o povo de Deus diz: amém. Amém, povo de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, em nome do Senhor Jesus, sua família, tudo aquilo que estiver associado a você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos em uma próxima live, se assim o Senhor permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.